Olá, pessoal! Boa noite para quem está chegando. Muito bom ter vocês chegando por aqui. Olá, 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 boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma noite de live com o astrônomo Éder Canali. Vamos ver. Aí, ele já está chegando por aqui. Já vou conectar o Éder. Muito bem, olá todo mundo que está chegando. Boa noite, pessoal. Ei, Éder, boa Olá, noite. Vocês estão me ouvindo bem? eu ouço bem. Então tá bom. É muito bom te receber de novo, Éder. Muito obrigada pela sua disponibilidade. O pessoal, na primeira live que a gente fez, foi um sucesso. O pessoal super adorou, as crianças piraram, falando, não, precisamos repetir, né, Éder? Acho que e também para você, quanto mais próximo das crianças, né, mais criança pesquisando ciência, se envolvendo com isso, quem sabe quantos astrônomos teremos mais para frente, né? Sim, isso é muito importante. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui de novo. As perguntas que chegaram, o contato depois com as pessoas que assistiram a live. É sempre muito gratificante saber que as crianças estão pesquisando sobre astronomia, ouvindo sobre o céu, dizendo que querem, né, estudar essa área depois que crescerem. Então, isso é muito gostoso, muito gratificante. E, claro, quanto mais gente olhando para o céu, é melhor. Com certeza. E se não forem muitos astrônomos, que sejam pelo menos muitas crianças curiosas e adultos curiosos, né? Não, sem dúvida. Na verdade, você não precisa ser um profissional na área para admirar o céu e estar conectado Com com a certeza. natureza, com o céu, né? Então, mesmo que seja um hobby, é um hobby que realmente te traz algo muito bom pela vida toda. Observar o céu te traz algo muito bom, uma ligação com a natureza que você vai levar para a vida toda. Então, só traz benefícios, né? Com certeza. E hoje, né, como na última semana, surgiram muitas perguntas sobre buracos negros. Hoje a nossa Olha só. conversa é temática, né, Éder? A gente, ao longo da semana aí, a gente veio recebendo algumas perguntas de crianças. Chegaram perguntas do Brasil e até de crianças brasileiras que moram fora do país. Que É muito legal. legal. E aí a gente vai responder essas perguntas, né? Eu só queria Vamos lá. avisar, o pessoal às vezes fica falando para a gente desativar comentário, porque o comentário fica em cima do header. Só que eu vou Ah, é contar verdade. que dá para a gente, arrastando o dedo assim, dá para a gente abaixar os comentários. Porque ao mesmo tempo, né, Tá. Éder, os comentários são muito preciosos para a gente ter essa interação aqui na live. Então, Sem pessoal que dúvida, está né? A aí gente quer ouvindo, conversar com vocês. exato, é a maneira como a gente sabe que vocês estão aí também e que está fazendo sentido para vocês, se tem alguma pergunta nova. Então, pessoal que está assistindo, tem um pessoal que é meio meu ajudante de palco, sabe, Éder? A gente vai fazendo, chega aquelas Legal. perguntas de sempre, e aí quem já Sim, está na live faz tempo já vai me ajudando nisso. Então, o pessoal que me ajuda sempre nas bacana. respostas, se alguém me pedir para desligar o comentário, já avisa que dá para baixar. Vamos para as perguntas, Beleza. Éder? Você quer Vamos. começar? Dá uma Eu intro... vou, Pode perdão, eu vou falar. me posicionar um pouquinho mais do lado da tela, assim o meu rosto fica um pouquinho livre dos comentários, mas beleza. Então hoje a gente vai falar sobre as estrelas e sobre o famoso buraco negro, entender minimamente o que ele é, da onde ele vem, né, como são essas coisas, claro, de uma maneira que todos consigam entender e, enfim, olhar para o céu de uma outra forma. Muito bem. Se alguém for mandar Beleza. pergunta, só mais um aviso, que eu já vi que estão chegando perguntas, manda junto o nome da criança e a idade, por favor. Exato. Então, vamos começar pelas estrelas? Vamos lá. Sim, Vamos vamos lá. lá. São muitas, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem. Muitas. Éder, a Laura, de 11 anos, perguntou por que algumas estrelas ficam piscando. Olha, isso é muito legal. Quando a gente olha para o céu à noite,
a gente percebe que realmente as estrelas têm, elas piscam, por assim dizer, né? Às vezes não. As estrelas que estão mais baixas no horizonte, estão mais perto ali do horizonte, elas costumam piscar mais. E quando elas estão altas no céu, elas piscam menos. Esse ato da estrela ficar piscando chama-se cintilação, ela cintila, né? Isso é por conta da nossa atmosfera. Então, quando a luz da estrela está vindo lá do espaço, que ela emitiu há algum tempo atrás, ela chega na nossa atmosfera e os gases da nossa atmosfera, a atmosfera em si, vai fazer com que essa luz seja perturbada, por assim dizer. Então, a gente percebe essa cintilação, muitas vezes a estrela até mudando de cor, né? Você percebe algumas estrelas, sobretudo no norte, uma estrela chamada Capela. Se você olhar para o Já lado ouvi falar norte, dela. lembrando, se você colocar o seu braço direito na direção que o sol nasce, o seu rosto vai estar apontado para o norte. Então, muitas vezes você olha para essa direção e vê uma estrela piscando muito, cintilando muito. A Capela é um exemplo dessas estrelas. Então, as estrelas piscam ou cintilam por conta da atmosfera, que bagunça um pouco a luz que vem lá do espaço, das estrelas até nós. Então, respondido. Respondido. E aí vem uma pergunta aqui. As estrelas não se mexem, só os planetas? Olha, isso é uma coisa muito interessante. E essa percepção que a gente tem dos planetas se moverem, as estrelas se moverem, a gente vai perceber observando o céu com o passar dos dias, né? Os astrônomos, as pessoas que fazem pesquisa e quem observa o céu diariamente percebe grandes mudanças observando o céu dia após o outro, né? Tanto até uma atividade legal que o Cercância Natural propôs, né, da observação do céu durante a semana, né? E se a gente observar o céu durante a mesma noite, a gente vai perceber que ele está se movendo, aparentemente, porque na verdade, como a gente viu na live anterior, olha só quem não viu, veja lá no canal do YouTube do Cercância Natural, a Terra está girando e com isso o céu parece estar se mexendo. Mas eu vou pedir para entrar uma primeira imagem para a gente usar de apoio. Não sei se a gente consegue ver, Ana. É a 0.1, é a primeirinha. A gente viu um arquivo essa? aqui. Não, essa é a 1. Tem uma chamada 0.1. Olha só que sol bonitinho, é bem antes dela. É esse? Não, é uma que tem as estrelas. É tudo ao vivo, viu, gente? É tudo Isso ao vivo, acontece, gente. é A gente normal. está testando É isso tudo hoje. ao vivo. Essa? Não tem... Essa. Essa mesmo. Tem uma outra parecida com essa. Isso, né, que a gente vai pôr depois. Isso, volta na anterior, por favor, Ana. Beleza. Foi bom você ter mexido essa imagem, porque, pessoal, tá vendo que no centro da imagem tem um pontinho vermelho? Olha aí no centro da imagem. Né? Não importa os nomes das estrelas que estão em volta, mas no centro da imagem tem um pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho é o planeta Marte. E essa imagem aí é da próxima madrugada, agora do dia 6. Eu vou pedir, por favor, para a Ana passar para a próxima imagem. Reparem o que vai acontecer na posição desse pontinho vermelho, que é Marte, com os outros pontinhos ao redor. Tá, Sandra, por favor. Mexer. Pode mexer. Ele mexeu, né? Ó, de um Volta e vai de novo. Ó. Isso, tá vendo que mexe? É o mesmo ponto de vista. É o mesmo ponto de vista, no mesmo lugar, na mesma hora. O que acontece? Uma no dia 6 e uma no dia 11. Então, se a gente observar o céu no dia 6 e observar o céu no dia 11, agora, de maio, a gente vai ver que esse pontinho vermelho, que é Marte, se mexeu. E esse movimento é um movimento real de Marte. Inclusive, olha que interessante, esses são os planetas, né? Marte é um planeta, crianças. E a palavra planeta vem lá do grego e significa errante. Errante é aquele que vaga por aí. Então, os planetas, se você olhar esse ponto vermelho ou os outros pontos vermelhos que tem nessa figura, fica difícil você dizer, aquele é um planeta, aquele é uma estrela. Então, a única diferença para os antigos que deram esse nome ao planeta, Marte, é porque ele se movia diferente. E justamente a palavra planeta deriva do movimento dele no céu. Mas respondendo agora a pergunta,
os planetas se movem no céu, como a gente pôde ver, e as estrelas também têm seu movimento próprio. O que muda é que as estrelas estão tão longe da gente, mas tão longe da gente, que mesmo com a observar a olho nu, durante muitos e muitos e muitos anos, a gente não percebe esse movimento. Então, sim, as estrelas se movem como os planetas, só que a gente não consegue perceber isso a olho nu pela distância que elas estão. Nossa, isso é muito Muito. interessante. Nunca tinha observado mesmo, né? E dá para fazer, por exemplo, se você olhar no céu, essa visão é a visão do céu, de São Paulo, por exemplo. Uhum. Se olhar essa posição do planeta Marte e marcar mais ou menos onde estão as estrelas ao redor, e olhar uma semana depois, nitidamente você vai ver que Marte se moveu, é o movimento real dele. Né? Então, isso é bacana para a gente diferenciar pontos de luz no céu. Sim. Quando eu tô olhando para o céu, Éder, normalmente eu costumo ficar no mesmo lugar, assim, por exemplo, eu sento no sofá da sala e tô olhando na janela. E aí eu tento ver, sabe, em que parte da janela mais ou menos a estrela tá, e aí eu tento olhar, daqui a 5 minutos eu olho, eu vejo se está mais para cima, para que sentido ela está olhando, que essa é uma boa referência, a gente ter um ponto fixo para ir observando essas movimentações, né? Isso é bacana. Isso de você sentar no sofá e ir percebendo com o passar dos minutos, das horas, é legal para perceber a rotação da Terra. Porque justamente as estrelas estão mudando de posição porque a Terra está girando. Então é um ótimo exercício para você ver um movimento básico do planeta. Perfeito. Muito legal. Vamos lá. Legal. Posso fechar a imagem? Pode fechar, por favor. Depois a gente vai usar outra. Próxima pergunta. É uma pergunta que eu fiquei também muito curiosa, tanto quanto a Tereza, de 9 anos, que ela perguntou... Olha que legal. Como os astrônomos conseguem memorizar as constelações? Gente, essa pergunta foi... Porque, às vezes, quando você participa de alguma observação, né, a gente sai falando aquela estrela, aquela constelação. Claro que, além de muitos anos fazendo isso, é interessante porque muitos povos, aliás, praticamente todos os povos, em épocas diferentes, observaram o mesmo céu. Né? E eles colocaram naquele céu a cultura deles. Né? Cada povo, em cada região, tem uma cultura distinta, idiomas distintos. Né? E isso é interessante. Hoje, a gente costuma ouvir os nomes e nome de estrelas e nome de constelações da cultura greco-romana, ou seja, lá dos romanos, né? Há uns 2.500 anos atrás, mais ou menos. Né? Por exemplo, a gente vai ver uma imagem, eu peço por favor que você coloque, a imagem 0.3 chamada Orion. Essa mesma, olha só, agora. Que bonito. Bacana. E tanto essa imagem que vocês podem ver translúcidas, como as figuras ao lado, como um cão que tem ali, enfim, o touro, a sua janelinha está em cima, mas ali tem a constelação do touro também. Essa constelação que está no centro da tela é Órion, um gigante caçador. Né? Então, a lenda do Órion carrega toda a cultura daquele povo que esboçou isso no céu de acordo com a figura que eles imaginavam. Inclusive, se vocês repararem, gente, repara na cintura desse guerreiro que está no centro da tela, são as Três Marias ali, né? As famosas Três Marias que vocês já viram. Essas são as Três Marias. Bom, mas a gente há de convir que em outro lugar do planeta, por exemplo, hoje, nessa terra que nós chamamos Brasil, haviam pessoas que não tinham contato com os gregos. E, por assim, eles nomeavam as estrelas com nomes de acordo com a sua cultura e colocavam essas imagens no céu também de acordo com a sua cultura. Se você puder colocar, por favor, a imagem 0.4. Essa. Homem velho. Né? Essa é a mesma região do céu. Se vocês separarem embaixo, no centro da imagem, as Três Marias estão ali. Só que agora não é um gigante caçador. Né? Agora é a representação de um homem velho. Né? Essa é a representação dessa área do céu para a cultura tupi-guarani. Assim como nós temos na cultura egípcia, na cultura maia, na cultura inca e por aí vai. Né? Na chinesa, sobretudo, né? A cultura chinesa é muito vasta. Então, cada povo, em cada época, em cada lugar do planeta, colocou a sua cultura
no céu, né? Hoje nós usamos oficialmente por uma determinação a dos gregos e romanos, mas é um material muito vasto, como os outros povos viam o céu e colocavam o nome dos seus antepassados, enfim, nessa cultura. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está vendo, que não vai dar para aparecer, mas embaixo da imagem é a constelação de Touro, né? A constelação toda de Órion em cima e as Três Marias fazendo parte, então, desse desenho. Olha só que legal. Então, assim como o Cruzeiro do Sul, que recebeu esse nome na época das grandes navegações, para os tupis guaranis também tinham outro nome, a constelação da Ema, aliás, a constelação do Veado, né? Então, nós temos uma cultura muito rica. Isso é muito interessante. Ô, Éder, e se eu quiser, por exemplo, saber as constelações de cada cultura, tem algum lugar que eu consigo ver isso? Algum site, alguma coisa? Tem. Depois tem você passa e a hora que a live estiver no YouTube, a gente coloca lá na descrição, que eu acho muito legal a gente ter acesso a esse conteúdo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos colocar e as pessoas vão poder ver. Poder ver, Perfeito. porque aí a gente não fica só a partir de um ponto de vista do céu, né? E de uma cultura. Acho importante a gente ter também a visão de todo mundo. O João Francisco, de 5 anos, ele perguntou. Ele fez 2 perguntas, na verdade. Uma é, por que as estrelas têm esse nome? E a segunda pergunta é, como uma constelação pode fazer um animal? Acho que como a constelação pode fazer um animal, você já meio que respondeu aí, né? Isso. Na verdade, a constelação pode fazer um animal. Na verdade, a constelação é aquilo que nós imaginarmos. Claro que existe oficialmente, né, por uma associação internacional, as constelações oficiais, mas a gente não pode hoje inventar uma constelação, mas nós temos culturas que têm muitos animais, inclusive a constelação do cão maior, do cão menor, de acordo com o que as pessoas imaginam. E o nome das estrelas, olha só que interessante, geralmente significam algo, né? O nome das estrelas significam algo. Nós vimos as Três Marias, eu não tenho dúvida que vocês que estão assistindo também já viram as Três Marias no céu. Se alguma criança ainda não viu as Três Marias ou não lembra, a gente está quase, né? Está quase chegando no inverno, mas ainda é possível, nessa época do outono, que é a estação que nós estamos, ver as Três Marias no céu. Logo que anoitece, lá onde o sol se põe, as Três Marias vão estar bem baixas ali no horizonte onde o sol se põe. Então amanhã, se vocês puderem, dêem uma olhada no horizonte, vocês vão ver as Três Marias. Depois a gente vai voltar a vê-las lá no final do ano. E por que eu estou falando das Três Marias? Você sabe o nome das Três Marias? Já ouviu falar? Porque geralmente são Três Marias, né? Mas o nome das Três Marias, Maria olha que Júlia, legal. Maria Clara. Maria do Bairro, Maria Mercedes e Marimar. Boa! Não é esse nome, viu, querido? Não é, gente. Piada. O nome das Três Marias é derivado do árabe, assim como muitas outras estrelas. A cultura árabe é muito presente na astronomia. Legal. Né? Astrônomos árabes descobriram muitas coisas. Olha só, o nome das Três Marias: Mintaka, com K, Mintaka, Alnilan e Alnitak. Uau. Então, Mintaka, Alnilan e Alnitak. Só para exemplificar, Alnilan, que é a Maria do meio, amanhã, quando vocês estiverem olhando as Três Marias, Alnilan é a Maria do meio. Alnilan significa a pérola, literalmente, a pérola, porque elas formam um cinturão de Órion, que é um gigante caçador, e é um cinturão de pérolas. Então, Alnilan significa a pérola. Então, os nomes das estrelas, né, derivam de um significado naquele contexto daquela cultura. Só um exemplo rápido também, na cauda da constelação do Escorpião, o escorpião, um animal, e na cauda dele tem um ferrão, né? A estrela da ponta do ferrão do escorpião chama-se Lesat. Lesat. E isso significa veneno. Né? Olha só que legal. Então, a estrela da ponta do ferrão do escorpião... Mas já foi conectado uma coisa com a outra? Sim, sim, sim.
Sim. Então, as estrelas têm nomes que significam algo naquele contexto. Mas se você pegar um catálogo de estrelas na ciência, vai ser um monte de código, as estrelas que você não consegue ver. Mas é legal essa cultura refletida no céu. Né? Bacana isso. Então, por Não, isso é as estrelas muito têm legal, esses porque nomes. principalmente tem muitos mitos, muitas histórias que também têm a ver com isso, não é, Éder? Sem dúvida, sem Que a dúvida. gente com certeza pode Ali, contar para as crianças, né? sim, você pegar uma lenda, né, que deriva do céu, embaixo do céu, mostrando as estrelas, é uma troca muito rica e muito gostosa. Então fica a dica, né? Você consegue acessar isso facilmente. A constelação de Hércules, por exemplo, Hércules tem uma história riquíssima que pode ser contada, enfim, então fica essa dica. Muito bem. Próxima Bacana. pergunta. O Vinícius, de 7 anos, perguntou se os meteoros são menores que as estrelas. Olha, as crianças estão muito criativas, isso é muito bom. E elas estão ficando profissionais nas perguntas, hein? Que vieram as perguntas aqui. Estou percebendo. Que legal. Vamos lá. Meteoro. O que é um meteoro? Isso que eu tenho aqui em mãos, deixa eu ver se eu consigo, é um grão de arroz. Tá? Então, isso aqui é um grão de arroz. Em geral, os meteoros são pedaços de rocha desse tamanho aqui que tem na minha mão, que estão lá no espaço e entram na atmosfera da Terra, né? E eles vão ficar quentes, 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 e fazer a atmosfera emitir luz e eles vão se desintegrar. Então, isso é um meteoro. Né? Então, é algo do tamanho de um grão de arroz, pode ser maior, né? Pode ter o tamanho de uma bolinha de gude, ou pode ter o meu tamanho, por exemplo, né? Mas você pode pensar no meteoro como algo do tamanho deste grão de arroz aqui, tá? E qual é o tamanho da estrela? Né? Na verdade, as estrelas são muito maiores do que isso, muito maiores, inclusive, do que a própria Terra. Eu vou pedir para você colocar a imagem 1 agora, por favor, Que é né? aquela Onde do a gente vai ver o sol. tamanho. É a do sol aberta? Tem um sol bem bonitão, Essa. laranja. Mas isso, essa mesma. Eu não, eu não sei se o pessoal que está no celular vai conseguir ver o ponto, né? Mas essa chega esfera que perto vocês que dá estão para ver. chega bem pertinho. Essa esfera laranja que vocês estão vendo é o Sol. E esse pontinho que você tem que colar o rosto no celular para ver é a Terra. Né? Então, e o Sol nem é uma estrela muito grande. Vamos fazer uma outra comparação. Se a Terra tiver 1 centímetro, se a Terra for do tamanho dessa borracha aqui, ó, a minha borracha está toda. Se a Terra for do tamanho dessa borracha, o Sol vai ser deste tamanhão aqui, ó, que nem cabe na tela. Né? Então, só para a gente ter uma comparação do tamanho da Terra e do Sol. E o Sol nem é uma das maiores estrelas que existem. Né? Aumentando isso, vamos comparar agora o Sol com outra estrela. Uma estrela que, quem assistiu a outra live, viu apresentando Sirius e a Antares. Olha só, esse aqui é o Sirius e essa é a Antares. Posso Eles pôr estão aqui Antares? assistindo com a gente de novo. Isso. Olha Ah, só, Antares é essa estrela aí que você mal consegue colocar na imagem. tá aqui Ela é embaixo de muito mim, assim. grande. Tá encobrindo a Ana. E olha só o Sol que pequenininho que ficou perto dela. E existem estrelas maiores. Essa estrela que eu estou mostrando, que você só está vendo uma partezinha dela de tão grande que ela é, você consegue ver ela no céu hoje à noite. Então, depois que a live acabar, depois que você jantar, se não tiver nublado o céu, ou se tiver, faz isso amanhã, olha para cima, umas 10 horas da noite, o ponto vermelho que você vê é Antares, É essa estrela. Antares. É Que Antares. Então, legal. olha só, você está vendo uma estrela muito grande que está muito longe. Então, nessa comparação visual, a gente consegue pelo menos ter uma ideia do tamanho das estrelas. Né? Isso é importante para a gente entender outras coisas depois. Mas então, os meteoros são pequenos, os planetas têm um tamanho que a gente conhece como a Terra, por exemplo, e a Terra comparada ao Sol é o que a gente viu antes,
E o Sol comparado à Antares é desse tamanho todo que vocês estão conseguindo ver. Ou não estão conseguindo ver por conta que ela nem cabe na imagem que a gente colocou, né? Então, respondendo, as estrelas são muito grandes. Meteoros, eles são chamados, né, por um nome que nós costumamos falar por aí, estrela cadente. Mas, como a gente pode ver só pelo tamanho, não é uma estrela que cai do céu, né? Às vezes parece uma estrela porque nós vemos estrelas como pontos de luz, e às vezes os meteoros são aqueles risquinhos, né, que parecem estrelas que estão caindo, mas não. Né? Meteoros são rochas, né, do tamanho desse grão de arroz aqui, que até caiu, e as estrelas são muito grandes. Acho que deu para ter uma ideia. Com certeza. Só antes de eu ir para a próxima pergunta, eu quero dar um recado para o pessoal. Eu estou anotando aqui todas as perguntas novas que estão chegando. Eu vou encaixando conforme vai surgindo o assunto. Então, não precisa ficar repetindo a pergunta que já está anotado, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. Posso tirar essa imagem? Vamos lá. Próxima pergunta é a Marina, de 14 anos. E a Marina, ela é uma super curiosa do universo. Que legal. A Marina perguntou: existem estrelas fora de galáxia? E qual o limite de uma galáxia? Ela fez duas perguntas. Olha só, o pessoal está caprichando na pergunta. Então, vamos tentar entender como isso funciona. Então, a gente mora num planeta chamado Terra. A Terra orbita o Sol, que é aquela estrela amarela alaranjada que a gente viu. Então, a Terra orbita o Sol. O Sol é uma das estrelas que formam a nossa galáxia. Então, a nossa galáxia é um conjunto de muitas e muitas e muitas estrelas. Por exemplo, daqui da Terra, quando a gente olha para o céu, sobretudo no inverno, a gente vai ver algo parecido com a imagem que eu vou pedir, por favor, que a Ana coloque, a imagem 3, né? E é a da antena. Que é a da antena. Né? Olha só, é muita estrela. E essa região que parece ter um monte de nuvem, tem algo brilhando aí em cima, perto do quadro onde ela está, é o núcleo da nossa galáxia. Então, quando a gente olha daqui da Terra para o céu, a gente vê a nossa galáxia assim. Né? Porque existem muitas estrelas. E naquela região em cima mais brilhante, a concentração de estrelas, ou seja, o número de estrelas que tem lá, é tão grande que a gente nem consegue separar as estrelas, vira um borrão branco de tanta estrela que tem. Mas todas essas estrelas aí estão na nossa galáxia. Né? Então, todas as estrelas que a gente vê a olho nu fazem parte da nossa galáxia. Tudo bem? Tá. Essa região que a gente está vendo é a Via Láctea, né? O núcleo da nossa galáxia. Então, toda estrela que a gente vê no céu faz parte da nossa galáxia. Eu vou pedir para você colocar a imagem 4. Se a gente pudesse pegar um foguete e sair da Terra e sair da nossa galáxia, isso não é possível, nós veríamos algo semelhante a isso. Essa foto que vocês estão vendo é uma galáxia de verdade, mas não é a Via Láctea. Isso é como, né, a ciência acredita que a nossa galáxia seja, porque não dá para ir lá olhar. Né? Então a gente consegue presumir que a nossa galáxia seja assim, um conjunto de mais ou menos 100 bilhões de estrelas. Isso é muita coisa. Muita coisa. São muitas mil estrelas juntas. É um número muito grande. Ô Éder, eu então, vou aproveitar, porque você falou desse número que é muitas coisas. E eu vou achar aqui, o Pietro, de 5 anos, ele perguntou se a gente sabe quantas estrelas tem no céu. A gente sabe? Se na nossa galáxia tem 10 bilhões? Olha, todas as estrelas que compõem o céu, eu diria que é quase incontável. No céu inteiro. Porque no céu, além das estrelas da nossa galáxia que a gente vê, nós vemos outras galáxias. E cada uma delas tem muitas estrelas. Eu vou pedir para você colocar a imagem 5. Olha só. A imagem que a gente está vendo é a nossa galáxia. Agora a Ana vai tem colocar uma falha técnica. Imagem. Acho que eu não achei a imagem 5. Peraí.
Não tem problema. Se nós nos afastarmos mais da nossa galáxia, a gente vai conseguir ver Falhou. outras galáxias. Tentar fazer Não, dois não tem nem presentes problema. aqui. Pera aí. Não, não, você vai mostrar? Eu Aê. ia fazer isso. Aê! Pera aí. Pessoal, Aê. isso que vocês estão vendo, aê! Isso que vocês estão vendo, cada pontinho de luz desse não é mais uma estrela, mas outra galáxia que tem muitas e muitas estrelas, cada uma delas. Bilhões de estrelas, cada uma delas. Então, pode tirar, Ana. Obrigado. Então, o que que acontece? Olha, veja só comigo. A gente mora num planeta que orbita uma estrela, o Sol. O Sol é uma das estrelas das bilhões de estrelas que compõem a nossa galáxia, a Via Láctea. E no universo tem muitas e muitas outras galáxias que têm também as suas estrelas. Eu poderia dizer qualquer número aqui que nós conseguimos até dizer que não seria o suficiente para falar quantas estrelas existem no céu. Isso contando as estrelas que estão em outras galáxias. Então, veja bem, talvez tenha algumas crianças, as crianças estão bem ligadas e espertas, que falem assim, mas a olho nu, quantas estrelas eu consigo ver? Se você estiver numa cidade do interior, mas aquele interior mesmo, que tem só a ruazinha, a praça e a igreja, né? Longe de tudo, a olho nu, numa noite belíssima de inverno, talvez você consiga ver 5.000 estrelas de uma vez, né? Esse é o máximo que a gente conseguiria ver a olho nu. 5.000, né? Isso, teoricamente, numa condição muito privilegiada. Mas, com equipamentos, a gente consegue ver as estrelas da galáxia e muitas outras galáxias, né? Eu vou dizer os números para os pais depois conseguirem, né, passar isso, né? A Via Láctea tem algo em torno de 100, 150 bilhões de estrelas. No universo conhecido, nós temos 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia com seus bilhões de estrelas. E se acredita que em torno de cada estrela, em média, haja 2 planetas. Então, é um número que não dá para falar. Não dá para dizer o que é esse número. Então, são muitas. Me estendi um pouco, mas é que esse assunto é tão profundo e interessante. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, veja, perceba e lembre que existem muito mais coisas do que você consegue simplesmente olhar com seus olhos, né? Então, Éder, pega um café e vai olhar o céu depois. O limite da galáxia, dá pra gente saber onde é? Tá, o limite da galáxia. A gente consegue ver, naquela primeira imagem das antenas, né? A gente consegue ver um aglomerado de estrelas branco, que é o núcleo, e depois as estrelas vão ficando menos frequentes, e isso se estende, né? Então a gente consegue determinar a borda da galáxia, sim, né? A gente sabe o tamanho da galáxia e sabe mais ou menos onde é o limite dela. O tamanho da galáxia, sim, você consegue saber e dizer. Bom, a outra Muito pergunta... bem. A última pergunta, que não é uma, são 3. Vamos lá. Beleza. Vamos lá que estamos... Como é a morte de uma estrela e o nascimento, ou o nascimento e a morte? Você que conta pra gente. E elas viram buracos negros? Surgiu o nome. Pronto, chegamos neles. Buracos negros. Quem fez essa pergunta foi a Manuela, de 8 anos. Manuela. Vamos lá, Manuela e todo mundo que está assistindo. Buracos negros, estrelas. Estrelas nascem, estrelas morrem. Para começar a explicar tudo isso, a gente hoje vai aprender apenas uma palavra nova, tá bom? Então, vamos lá, crianças, vamos prestar atenção. A gente vai aprender uma palavra nova que é bem legal para a gente entender mais ou menos tudo isso que a gente vai aprender hoje. Então, olha só. Eu tenho aqui uma tira de algodão. Isso aqui é um pedaço de algodão. Tudo bem? Uhum. Que eu posso fazer uma bolinha de algodão. Aqui, fiz uma bolinha de algodão com esse pedaço. Legal. Agora, eu tenho uma outra tira de algodão. Estão vendo aqui?
que tem exatamente o dobro do tamanho dessa primeira tira. Só que com essa eu fiz essa bolinha desse tamanho, e essa daqui eu vou apertar, mas eu vou apertar mais, vou apertar bem, e fiz uma outra bolinha que tem o mesmo tamanho. Tá vendo? Então, essa bolinha tem o mesmo tamanho dessa. Só que aqui eu usei menos algodão, e aqui eu usei mais algodão, não foi? Legal. Então, agora a gente vai aprender uma palavra nova, tá? Então, nessa bolinha tem menos coisas do que essa bolinha, apesar de elas terem o mesmo tamanho, olha só. Então, essa bolinha tem o dobro de coisas que tem nessa. Eu fiz com algodão porque é mais fácil de amassar, mas eu podia ter feito com isopor, podia ter feito com qualquer outra coisa, com massa de pizza, por exemplo. Com Né? papel. Se eu apertar, qualquer coisa. Uhum. Então, eu vou dizer o seguinte, essa bolinha que tem menos coisas e essa bolinha que tem mais coisas, eu vou dizer que essa bolinha tem mais massa. Tá? É uma palavra nova que a gente vai aprender hoje. Então, massa é o quanto de coisa que tem, tá? Nessa bolinha. Então, essa bolinha tem mais massa do que essa, só porque ela tem mais coisas aqui dentro. Deu para entender? Então, quando eu falar um objeto que tem muita massa, é um objeto que tem muita coisa dentro. Tudo bem? Então, legal. Já sabemos o que é. Elas têm o mesmo tamanho, mas essa tem mais coisas dentro. Então, ela tem mais massa. Então, tranquilo. Legal. As estrelas. As estrelas, elas nascem, tá? Elas nascem por conta que elas são formadas, lembra? Na outra live eu falei que as estrelas são formadas sobretudo de hidrogênio, tá? Então, vamos supor que eu tenho um montão de hidrogênio assim, ó. Como uma nuvem. Não parece mesmo uma nuvem, né? Tá? E aí, o material o material do qual as estrelas são feitas vai se apertando, se apertando, se apertando, se apertando, e a estrela vai aumentando o calor lá dentro, a temperatura. Então, tem estrelas que têm pouca massa e tem estrelas que têm muita massa. E isso vai dizer como a estrela vai viver e como a estrela vai chegar no seu fim. Então, a gente vai estabelecer agora que o Sol tem pouca massa. O Sol não tem muita massa, tem pouca massa. Não tem tanta coisa dentro dele. Apesar dele ter aquele tamanhão todo que a gente viu há pouco. E existem estrelas que têm muitas coisas dentro. Né? E essas estrelas têm muita massa. Legal? Então, tudo bem. Então, as estrelas pequenas, como o Sol, que não tem muita massa, elas vão se tornar, no final da sua vida, objetos que, digamos assim, vão chegar ao seu fim de forma tranquila. Tá? Vão devolver seu material para o espaço de forma tranquila, não vão explodir. Eu vou falar um nome que quase todo mundo já ouviu, né? Daqui a pouco. As estrelas que têm muita massa, as estrelas grandes, elas vão terminar sua vida num evento chamado supernova. Olha só. Supernova é quando a estrela ela explode. Tudo bem? Então, estrelas pequenas como o Sol não vão explodir, e estrelas que têm muita massa, elas vão explodir. Tá? Então, essa é a diferença da vida de uma estrela. Se ela tem pouca massa ou se ela tem muita massa. Deu para entender essa parte? Tranquilo? Crianças? Para mim, Legal? sim. Vamos ver para as Né? crianças. Crianças, escrevam aí. Vocês estão entendendo? Vamos lá, porque isso é Manda um importante. coraçãozinho se tiverem entendendo. Manda um coração se vocês estão entendendo. Acho que sim, acho que sim. Legal? Então, bacana. Então, é isso. As estrelas nascem porque o material do qual elas é feito está bem espalhadinho, e aí ele vai se juntando, se juntando, se juntando, se juntando. E como ela vai morrer, depende de quanta massa ela tem. Tá? Então, o Sol vai terminar tranquilinho lá, não vai explodir. E outras estrelas bem grandes, elas vão chegar no seu fim e vão explodir. Amigos da física que estão ouvindo, né? Claro que o termo, né, é um outro termo, mas nós estamos chegando e explicando para as crianças que vai haver uma explosão, que vocês já ouviram, é a supernova. Tá? Então, o que determina a vida de uma estrela é o quanto de massa, ou seja, quantas coisas tem lá dentro dela.
E ela termina perguntando o que é um buraco negro, não é? É isso. Não, ela termina perguntando se as estrelas viram buraco negro. Isso, perfeito. Então funciona assim. Como eu disse que o Sol ele não vai explodir, né? Ele não vai virar um buraco negro, crianças. O Sol não vai virar um buraco negro. Agora, estrelas bem grandes, né? Estrelas que têm muita coisa dentro delas, muita matéria, vão virar, possivelmente, buracos negros. Né? Então, essa é a resposta. Nem todas as estrelas vão virar buracos negros, outras sim, mas eu ainda não disse o que eles são. Olha só. Bom, aí nessa resposta você já respondeu a pergunta do Gabriel, de 10 anos, que ele perguntou aqui como se formam buracos negros. Então, eles nascem a partir dessa explosão das estrelas? Das estrelas. Tá. Isso. Das estrelas. Porque o que acontece? As estrelas, elas vão produzindo energia. Aliás, as estrelas brilham, não é, crianças? Elas produzem sua energia. Só que elas produzem sua energia de uma forma que chega um momento em que ela não suporta se contraindo, se contraindo, se contraindo, apertando, apertando, apertando. Tudo vai ficando tão apertado lá dentro que tem uma hora que ela não aguenta mais e ela explode. Né? E dessa explosão, que o nome é supernova, que eu tenho certeza que as crianças já ouviram isso nos documentários, né? Ou seja, supernova é o fim da vida de uma estrela que tem muita massa, ou seja, tem muitas coisas lá dentro que ela vai se apertando, 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 apertando. Chega uma hora que aquilo não aguenta e ela explode. E ela pode ou não, o meu nariz está coçando pelo algodão, ela pode ou não virar um buraco negro. Que a gente tem várias perguntas perguntando o que é um buraco negro. Isso, né? A gente vai... É isso, o que é um buraco negro. Já podemos ir para essa que eu nem sei já tantas pessoas que perguntaram aqui. Então, vamos lá. Para a gente explicar o que é um buraco negro, a gente vai falar de uma coisa que tem uma pergunta que é feita. Eu vou apresentar para vocês a nossa lagartixa. Olha só que bonitinha. Cuidem das lagartixas, viu? Elas são fofinhas. Legal? E a nossa lagartixa tem um ímã aqui. Tá vendo? E a gente sabe que o ímã atrai metal, né, crianças? Olha só. Grudei a régua de metal no ímã que tem na nossa lagartixa. Olha só que bonitinho. Legal. A gente sabe que o ímã atrai a nossa amiga régua, porque ela é de metal. Só que, ó, eu estou segurando aqui e é difícil segurar sem que grude. Então tem alguma coisa puxando a régua de metal. Só que vocês estão vendo alguma coisa puxar a régua? Não, né? Simplesmente ela gruda. Então tem alguma coisa que eu não vejo que está puxando a régua para o ímã. Tá? Tem alguma coisa que está puxando a régua para o ímã. A gente diz que isso é uma força. Tá bom? Então tem uma força que está puxando a régua para o ímã e eu não vejo isso. Da mesma forma que tem uma força que te mantém grudado no chão. Vocês já pularam corda? Já pularam, né? Toda vez que você pula, você não volta para o chão? Volta porque tem alguma coisa te puxando, né? Isso chama-se gravidade. Então a gravidade puxa a gente de volta para a Terra. Por exemplo, eu tenho um mouse aqui. Se eu soltá-lo, ele vai cair, porque a gravidade está puxando. Mas eu não vejo a gravidade agir. Da mesma forma que eu não vejo, né, isso que atrai a régua para o ímã. Tudo bem? Só que o quão forte vai ser a gravidade puxando vai depender da nossa amiga massa. Quanto mais massa, ou seja, quanto mais coisa tem aqui dentro, mais forte isso aqui vai puxar. Né? Então, se eu moro num planeta pequenininho, eu vou ser puxado com uma força. Se eu moro num planeta grandão, eu vou ser puxado com outra força. Quer ver um exemplo disso que vocês já viram, crianças, possivelmente? Já viram os astronautas meio que flutuando na Lua? A Lua tem menos massa que a Terra. Por isso ela puxa os astronautas com uma força menor do que puxa a gente aqui na Terra. Então, se a gente fosse lá para a Lua
que tem menos massa, a gente ia ser puxado com menos força. Então a gente ia conseguir meio que flutuar. Tudo bem? Então a gravidade depende do quanto de massa tem numa coisa. Beleza? Legal. Eu disse que os buracos negros surgem de estrelas que têm muita massa, não é? Muita massa. Só que eles guardam tanta massa, eles são tão compactos, tão espremidos, ó, tão espremidos, que nem a luz escapa daquilo. Então, olha só, uma estrela bem grandona nasceu, e tá lá gerando energia, gerando luz. E aí ele é Chega no feito fim do da quê? Ele vida é feito dela. da composição que era da estrela? É isso? Essa é uma perguntinha, eu vou te Essa é responder uma daqui a pergunta pouquinho. que veio aqui do Miguel, de 6 anos. Acho Veio. que dá para aproveitar. Eu já respondo. Ela é feita de tanta. Está tão apertado lá dentro, tem tanta massa, que nem a luz consegue escapar. Então, se nem a luz consegue escapar, eu não vejo aquilo. Né? Então, isso é um buraco negro. É o que sobrou da vida de uma estrela de alta massa, que agora a gente já sabe que é massa, é quanto de coisas que tem aqui dentro, que explodiu numa supernova, e o que sobrou lá tem tanta massa, tão compacto, que nem a luz consegue escapar. E do que o buraco negro é feito? Não sei. Eu não sei, mas também ninguém sabe. O fato é que a forma com que as coisas estão lá dentro, não existe física, não existe ciência atualmente para explicar como são as coisas lá dentro. Vamos imaginar agora, crianças, uma coisa bem legal. Vocês viram que eu peguei esse algodão e espremi aqui, não é? Só que agora, além desse algodão aqui, eu vou pegar a sua cama e espremer e ficar desse tamanho. Não só a sua cama, mas a sua casa. A gente vai espremer a sua casa para ela ficar desse que cabe tamanho. na sua mão. Desse tamanho aqui que vocês estão vendo, a sua casa. E ainda, se fosse possível, eu vou pegar o seu bairro inteiro, com a sua escola, com o hospital, com a padaria, com a farmácia e com tudo, e espremer nesse tamanho aqui. E não contente, a gente vai pegar a Terra, o planeta, e espremer, até a Terra ficar deste tamanho. Então, quando a gente fala de buraco negro, quando você pensa no buraco negro, é algo que tem tanta massa, tem tanta coisa espremida num espaço tão pequeno, que eu podia pegar a Terra e espremer deste tamanho aqui. Então, como o estado da massa, da matéria que tem lá, a física não explica. E lembra que eu disse para você que a gravidade ela depende da massa? Então, algo como isso, que tem a Terra espremida aqui, vai ter uma gravidade muito grande, não vai? Então, os buracos negros conseguem atrair muita coisa. Por exemplo, no núcleo da nossa galáxia tem um buraco negro que fica atraindo as coisas em volta dele. Então, vamos arredondar tudo isso, né? Que é muita coisa, é muita coisa. Olha só, então estava lá uma nuvem de hidrogênio que foi se contraindo e virou uma estrela bem grandona. Tá? Essa estrela foi produzindo luz, e ela foi ficando mais apertadinha lá no centro. Uma hora ela não aguentou, explodiu. O que sobrou dessa estrela está tão espremido, que a Terra poderia caber aqui, né, que nem a luz consegue escapar dela. E por isso que é negro. Você não consegue ver isso. A gente só consegue saber que tem um buraco negro. Pode Chegou falar. uma pergunta aqui perguntando se existe buraco branco. Nossa, o pessoal tá... Nesse caso, Vou não. responder. Né? Tá. Na verdade, teoricamente, existe algo chamado buraco branco, eu já vou dizer.
Então, crianças, a gente consegue saber que um buraco negro está lá porque ele vai atraindo as coisas. E, poxa, mas tem uma estrela que está orbitando um ponto escuro no céu? Então lá pode ter um buraco negro, tá bom? Vamos para as outras perguntas que elas vão complementar tudo isso que a gente viu. Vamos, Éder, eu já vou até te avisar, porque a gente está com muitas perguntas chegando. E a gente está em cima do horário, mas é só para arredondar. A gente tem 10 minutos de live. Se precisar, a gente abre mais uma, só para a gente fechar esse assunto, pode ser? Bem Beleza, rapidinho, pode a ser. gente não fica mais uma hora, a gente fica só para fechar as perguntas do buraco negro. Legal. Bom, porque o nome dele é Buraco Negro, o João Francisco perguntou. O João Francisco tem 5 anos e ele perguntou se ele é preto como uma pantera. Isso. O nome Buraco Negro, na verdade, surgiu recentemente, há uns 50 anos, porque já se discute coisas como buracos negros desde 1760. Que as pessoas pensam, poxa, pode ter um negócio assim, né? Mas buraco negro por conta que ele não emite luz. A pantera é um animal muito bonito, de fato, né? Mas mesmo assim, os pelos da pantera refletem a luz, porque você consegue ver. Você vê as coisas porque a luz da lâmpada bate nas coisas e volta até seu olho. Então, o buraco negro, na verdade, não tem cor, porque você não vê, porque nem a luz escapa dele. Tá? Vamos para a próxima. Muito bem. O Bernardo, de 4 anos, ele fez uma pergunta que mais um monte de gente fez. Legal. O buraco negro gira e destrói as estrelas? Um monte de gente perguntou também se ele suga as coisas. O Henrique, o Gael, a Serena, acabei de ver. Não sei se já consegue explicar tudo junto. Consigo. Você coloca a foto 6, por gentileza, Ana? Vamos ver se eu baixei a foto 6. É como um disco alaranjado. Peraí, vamos respondendo enquanto isso. Senão não tem problema. Já sei, tá aqui, eu vou pegar. Isso, sim, os buracos negros giram. Tá? Eles giram. Isso aí que vocês estão vendo, gente, não é que está desfocado porque a câmera está desfocada. Isso é uma foto de um buraco negro de verdade. O buraco negro está ali no centro, no escuro. O que vocês estão vendo em volta é luz emitida do buraco negro sugando uma outra estrela, né? Então, os buracos negros conseguem sugar, né, puxar massa de outras estrelas. E quando essa matéria, essa massa das estrelas, vai caindo dentro do buraco negro, emite luz. Então, aí a gente consegue ver. Obrigado, Ana. Já está ok. Então, isso é um buraco negro, tá? Mas não é que o buraco negro é um aspirador de pó gigante assim, que ele vai sugando tudo, né? Se algo está muito distante do buraco negro, a gente consegue sentir a gravidade, mas não é como um aspirador, que ele vai limpando tudo. Tanto que o Sol e todas as estrelas que você vê estão girando em torno de um buraco negro no núcleo da galáxia. E a gente não é sugado para ele. Tá? Então, sim, os buracos negros giram e eles puxam as coisas por gravidade, mas não tudo. Não é como um aspirador de pó gigante. Muito bem. O Giovanni, de 9 anos, e mais algumas outras pessoas que eu vi aqui na live, que eu não vou lembrar o nome, para a gente ser rapidinho, perguntou: um buraco negro pequeno pode ser engolido por um buraco negro grande, sendo que eles têm gravidades diferentes? Ele já colocou até a condição, né? A condição. Mas lembra, ter gravidade diferente é ter massa diferente. Lembra que eu mostrei? Uma coisa com pouca massa tem gravidade diferente de uma coisa com muita massa. Pode sim, inclusive isso foi muito importante em 2017, tiveram professores assistindo. Em 2017 foram detectadas ondas gravitacionais. O que é isso? É que, na verdade, quando dois buracos negros se chocam, eles causam uma perturbação, né? E foi exatamente a pergunta dele. A gente tem um vídeo, não sei se dá para mostrar enquanto eu falo, o vídeo 7. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pelo computador. Isso. Que são os buracos negros girando um em torno do outro, e eles são eles colidem, olha só. Isso são dois buracos negros, um com mais massa e o outro menos massa, colidindo e formando um buraco negro só.
Então, a pergunta dele, a resposta é sim. Eu vou pôr de novo né? aqui. Um buraco negro só. Dá Olha pra... só, então a gente consegue. Respondendo outras perguntas para adiantar, enquanto a gente vê os dois buracos negros, né? Uhum. A gente recebeu perguntas de como é dentro do buraco negro, ou o que aconteceria lá dentro, né? Eu não lembro o nome das pessoas que Nossa, a perguntaram. pergunta é um foguete... Sobre o que tem dentro do buraco negro, eu nem sei quantas vieram. O Henrique, de 6 anos, perguntou se cabe um foguete lá dentro. E se o foguete, Fácil. quando cai lá dentro, some para sempre. Tá. E aí também perguntaram o que é que acontece com o que entra no buraco negro, ou para onde as coisas vão. E o Eduardo, de 6 anos, ele perguntou se quando as coisas entram no buraco negro, se as coisas ficam finas, tipo um espaguete. Eu até trouxe aqui, esse aqui é um espaguete, tá vendo? É que Maravilhoso. a gravidade é tão forte. Olha a Milan aqui de novo. A Antares. A gravidade é tão forte que puxaria o pé da Antares com uma força diferente do que da cabeça. Então, ela ficaria fininha, assim. Né? As coisas que a gente vai falar agora, do que tem dentro, para arrematar nesse minuto, é muita teoria em física. Tá? Mas vamos falar assim, por exemplo, se alguém pudesse entrar num buraco negro, nunca mais sairia de lá. Porque nem a luz consegue escapar. Nada consegue escapar do buraco negro. E há teorias na ciência que dizem que os buracos negros podem ser portais para outras partes do universo. Tá? Buracos de minhoca, por exemplo. Isso é em teoria. E é outra coisa. O buraco branco que foi perguntado seria a outra ponta desse portal, por assim dizer. Tá? Isso não está comprovado cientificamente, é uma teoria. Tá? Mas o fato é, cabe um foguete dentro do buraco negro e cabe estrelas dentro dele. Então, o que entra no buraco negro nunca mais sai. Né? Então, acho que isso está respondido. E ele é infinito? Não, né? Porque você falou que existem teorias. Na verdade, não se sabe, né? Sim, existem não teorias. Se sabe. Não. Na verdade, você pode imaginar o buraco negro como algo muito pequeno, com muita massa lá dentro e que atrai as coisas com muita força. O fim da vida de uma estrela. Acho que é isso Tudo melhor bem. que resume. Eu acho que a gente vai conseguir terminar todas as perguntas aqui nessa live, porque a gente está indo para a última. Para a penúltima. O Zoé de 5 anos, perguntou se a anã negra é a mesma coisa que um buraco negro. Não. A gente tem 2 minutos. A anã negra é o fim da vida de uma estrela do tipo do Sol. Quando o Sol chegar no fim da sua vida, ele vai terminar como um caroço estelar que emite muita luz, só porque ele está muito quente. E conforme forem passando bilhões de anos, esse caroço muito quente que brilha muito, chamado anã branca, vai esfriar e não vai mais emitir luz. E vai se tornar uma anã negra. Tá? Então, a anã negra é o fim da vida de uma estrela como o Sol, não tem nada a ver com buraco negro, são coisas diferentes. Muito bem, a gente tem 1 minuto para responder a próxima pergunta. 1 minuto. Qual tipo de telescópio é bom para ver estrelas e galáxias? Olha só, eu falaria 15 minutos para responder isso. No canal do Astronomia no Verde, lá no YouTube, amanhã vai subir um vídeo sobre isso. Uhul! Já tem 2 vídeos legais lá. Então se inscreva no canal do Astronomia no Verde no YouTube. Amanhã vai subir um vídeo respondendo essa pergunta, porque não daria para a gente responder agora. Eu quero responder com carinho. Muito bem. Né? Eu vou passar essas perguntas aqui para você, Éder. E aí também você pode ir respondendo lá. Então sigam a Astronomia no Verde. Né? Que eu vou responder essas perguntas lá. Exato. O Éder vai respondendo. A gente vai conversando mais por aqui. Obrigado por terem mandado tantas as perguntas, por terem interagido tanto com a gente. Éder, mais uma vez, muito, muito obrigada. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Muito obrigada. É sempre muito bom ouvir você e aprender muito, gente. Fiquei aqui, espantada. Beijo, gente. Fico muito feliz, gente. Muito obrigado.
Boa noite para vocês. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Vão lá no canal no YouTube.